Olá, meus amigos e irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus esteja com cada um de nós. Começamos aqui mais uma lição da revista Palavra e Vida, produzida pelo Departamento de Educação Cristã, juntamente com o Departamento de Comunicação da Convenção Batista Fluminense. Neste trimestre, nós estaremos iniciando hoje e estudando a revista que foi escrita pelo pastor Eliseu Gomes da Rocha, com o título Gálatas, a Carta da Liberdade. Antes de continuarmos, não esqueça de se inscrever no nosso canal, no botão aqui embaixo, onde está escrito Inscreva-se. Curta, deixe o seu comentário, acione o sino das notificações e compartilhe. Toda semana nós estaremos publicando aqui uma nova lição para estudarmos aí juntos. A lição de hoje é a de número 1 e que traz o título Saudações e Advertência Inicial. Saudação e advertência inicial. E que tem o texto base em Gálatas 1, do versículo 1 ao 5, o qual nós estaremos lendo neste momento para, assim, iniciarmos a introdução dessa lição. E o texto, ele nos diz assim: Paulo, apóstolo enviado, não da parte de homens, nem por meio de pessoa alguma, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos, e todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia. A vocês, graça e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, que se entregou a si mesmo por nossos pecados, a fim de nos resgatar desta presente era perversa, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória para todo o sempre. Amém. Bem, irmãos, o objetivo da lição desta semana é de que, ao concluir este estudo, possamos reconhecer a autoridade de Paulo como apóstolo, a graça e a paz em Cristo, a obra redentora de Jesus Cristo e também exaltar a glória de Deus, reafirmando a essência da fé cristã e a esperança em Jesus. Mas antes, no entanto, eu quero agradecer aos irmãos que têm aí nos enviado mensagens de todo o Brasil e não somente da área da Convenção Batista Fluminense. Em especial, eu quero mandar o meu abraço para a irmã Maria Cecília Queiroz. Ela é de Barra do Piraí. Meus cumprimentos também vai para a Irene Pires, da Segunda Igreja Batista de São Fidélis, no Norte Fluminense. Um abraço para a irmã Rosa Maria Luiz. Ela é membro lá da Igreja Batista, bairro Matadouro, em Itaperuna, no Noroeste Fluminense. Igreja esta pastoreada pelo pastor Fagner Dias. Um abraço para Ana Cristina, da Primeira Igreja Batista, no Parque Boa Ventura, no bairro Jardim Guandu, em Nova Iguaçu. Um abraço também para o pastor Altair, daquela querida igreja. Meus cumprimentos para a Robelita Teixeira Ribeiro. Ela é membro da Segunda Igreja Batista, em São Fidélis, também no Norte Fluminense. Os cumprimentos também para a Enilce Silveira de Souza, da Igreja Batista em Cachoeiro de Cardoso Moreira, no Norte Fluminense também. Um abraço para Sebastião Magalhães Pereira, ele que também tem nos acompanhado aqui pelo nosso canal. Bem, irmãos, quando você mandar aí o seu recado, não esqueça de colocar de onde você é e qual igreja você pertence, para que mandemos aí um abraço também para os irmãos da igreja.
Quanto à lição desta semana, Paulo, o grande missionário, desempenhou aí um papel crucial na expansão do cristianismo pelo mundo antigo. A carta aos Gálatas teve um papel fundamental na história da igreja, ao lado de Romanos. É aí um dos esteios da gloriosa doutrina da justificação pela fé. Foi pela descoberta de seu bendito conteúdo que Lutero ele deflagrou a reforma no século XVI. Para Lutero, durante a reforma, Gálatas foi a fortaleza de onde se entrincheirou e que ele combateu a violência e todos os erros doutrinários de sua época. Foi pela leitura do prefácio dessa carta, escrito por Lutero, que John Wesley ele teve a sua genuína experiência de conversão depois de vários anos. Wesley ele ficou tão empolgado com o comentário de Martinho Lutero sobre esta epístola do apóstolo Paulo, que chegou a dizer que era o principal livro da literatura universal. Lutero a considerava o melhor dos livros da Bíblia. Então esta carta ela tem sido chamada de o grito de guerra da Reforma. Após fundar várias igrejas, o apóstolo Paulo ele tinha continuado a orientá-las e também cuidar das igrejas por meio de cartas que eram enviadas para elas, mesmo enfrentando aí prisões, perseguições e ameaças de morte. Uma dessas cartas, escrita por volta do ano 50, foi direcionada às igrejas cristãs que estavam na região da Galácia, ali na Ásia Menor. A carta aos Gálatas é o 48º livro da Bíblia, o 9º do Novo Testamento. Nela, acompanharemos aí o auxílio que o apóstolo Paulo dá aos cristãos da igreja da Galácia, que estavam enfrentando dúvidas quanto aos ensinamentos apresentados. Como parte dos cristãos era formada aí por judeus, a outra por gentios, havia então uma dúvida entre eles em relação a ambos seguirem as mesmas leis e ensinamentos, visto que possuíam aí vivências e tradições bem distintas. Um exemplo clássico era a questão da circuncisão, que era praticada pelos judeus e não pelos gentios. Paulo foi alertado de que alguns judeus estavam seguindo as leis de Moisés a fim de receberem a salvação, afastando-se do evangelho. À medida que a igreja crescia, muitos gentios se convertiam, o que estava incomodando os cristãos judeus de Jerusalém. Surgiu então um grupo de mestres na igreja da Galácia que pressionava os gentios a adotarem costumes e rituais da lei de Moisés, como a circuncisão e hábitos também alimentares, e alegando que só assim seriam aceitos por Deus. Dessa forma, nesta carta, o objetivo do apóstolo Paulo era esclarecer a todos que a salvação vem através da fé no Senhor, e não a realização de obras baseadas nas leis de Moisés. O apóstolo alerta aos cristãos judeus e também gentios que os dois eles devem crer no Senhor para que fossem salvos. Isso era o mais importante a fazer. Ambos deveriam unir-se no amor e fé ao Senhor. Paulo ainda repreende aqueles que estavam se desviando dos caminhos de Deus e indo para outras doutrinas. Temendo que essas dúvidas estivessem afastando as pessoas do Senhor, o apóstolo ele auxilia a todos, mostrando a necessidade de nos voltarmos para Deus e de que a
apenas através da fé e confiança no Senhor que seremos salvos. Paulo também, ele aborda as tribulações que foram enfrentadas pelos cristãos, especialmente as divisões sociais e racistas nas igrejas. Paulo, ele combateu energicamente essa distorção, afirmando que abandonar o verdadeiro evangelho equivale a perder a essência do cristianismo. A carta aos Gálatas é um tratamento de choque para uma igreja que está com o pé na estrada da apostasia. E um brado de alerta também para os que seguem desatentamente os lobos travestidos de ovelhas. É o estandarte da liberdade para uma igreja que está colocando o pescoço, outra vez, na canga da escravidão. Estudar esta carta, esta epístola, é receber um poderoso antídoto contra esses terríveis males que atacaram a igreja ontem e ainda hoje está perturbando a igreja de Cristo. E desta maneira chegamos ao primeiro tópico da nossa lição, que traz o título Paulo se manifesta. Paulo se manifesta. Desde a visita de Paulo às cidades da Galácia, as igrejas que ele fundou passaram a ser incomodadas por falsos mestres, chamados de judaizantes. Esses falsos mestres, eles lançavam um forte ataque contra a autoridade de Paulo e contra o evangelho. Negavam o evangelho da justificação pela graça e só por meio da fé, insistindo que para sermos salvos era preciso mais do que apenas ter fé em Cristo Jesus. Afirmavam que a circuncisão também era necessária, bem como o cumprimento de toda a lei de Moisés. Tendo minado a mensagem do apóstolo, eles passaram a minar também a sua autoridade. E faziam uma pergunta: quem é esse tal de Paulo? Eles perguntavam com desdém. Certamente não foi um dos 12 apóstolos de Jesus. E que se saiba, ele não foi autorizado por ninguém. É só um impostor, assim eles falavam. Por esse motivo, Paulo ele inicia a carta como de costume, apresentando-se e também validando a sua autoridade diante da comunidade. Já no primeiro versículo da sua saudação, o apóstolo lhe deixa claro que quem lhe enviou foi o próprio Cristo. Ele esclarece que é apóstolo no sentido de enviado e que não se limita apenas a um fundador de igreja, mas valida o seu ofício, esta prática. Depois daquele encontro na estrada de Damasco, Paulo ele sabia que fazia parte de um grupo especial escolhido por Jesus, os 12 apóstolos escolhidos durante o ministério de Jesus na terra. E ele, Paulo, chamado naquele encontro em Atos 9, do versículo 1 ao 9. Muitos estavam questionando o seu chamado, já que ocorreu após a morte e ressurreição de Cristo. Para defender-se e defender também o seu ministério, Paulo afirma: não da parte de homens, no versículo 1, do capítulo 1, do versículo 1 de Gálatas. E ele continua: nem por parte de homem algum. Veremos então que a cada frase destes 5 primeiros versículos é cheia de significados. Paulo já trata, mesmo que de forma embrionária, os temas principais que serão desenvolvidos em toda a carta, ou seja, a sua própria autoridade como apóstolo, como falamos aqui, e o evangelho da graça de Deus. O ministério de Paulo era
obra do mesmo Deus, que ressuscitou Jesus. E a sua mensagem principal era que Cristo está vivo e recebeu todo o poder do céu. Os apóstolos, eles foram homens chamados diretamente por Jesus e por ele comissionados. Pela natureza do caso, ninguém poderia sucedê-los. Eles foram únicos. Bem diferente de hoje, não é? Onde muitos se intitulam apóstolos, consagrados por pessoas ou denominações. Paulo, ele era um verdadeiro embaixador, com credenciais divinas. Nos versículos que se seguem, Paulo ele afirma não estar sozinho. E todos os irmãos que estão comigo. No versículo 2, assim ele declara. Provavelmente eram pessoas que Paulo havia doutrinado e também capacitado para a vida cristã. Em outras cartas, nós conhecemos Silas, Timóteo e vários outros colaboradores, alguns chamados de companheiros. Essas igrejas haviam sido assaltadas pela influência nociva dos falsos mestres judaizantes. Eles atacavam impiedosamente tanto a figura do apóstolo Paulo quanto a sua própria pregação. Mesmo sendo apóstolo, Paulo ele não atuava sozinho, como vimos aí no estudo de Atos. Nenhum ministério deve ser desenvolvido sem que haja ajuda mútua. Companheirismo, presença de apoio, são fundamentais para o sucesso de qualquer ministério, de qualquer pastor, de qualquer atividade na igreja. Jesus foi um grande exemplo ao acompanhar aí o caminho da graça e misericórdia com os seus discípulos. E todos que foram enviados para viver a nova vida que Deus tinha proposto. O apóstolo ele escreve para essa igreja para fazer uma robusta defesa tanto de sua autoridade apostólica como da integridade do seu evangelho. Ao mesmo tempo, Paulo ele censura essas igrejas por sua falta de firmeza na fé e por sua inclinação em seguir esses aventureiros da fé. Paulo ele omite em Gálatas as elogiosas referências aos crentes que são comuns nas outras cartas que ele escreveu, como amados de Deus em Romanos 1:7. Ele também escreve santificados em Cristo Jesus em 1 Coríntios 1:2. Santos e fiéis, ele escreve assim para os Efésios, em Efésios 1, no versículo 1. A atmosfera ainda estava tensa quanto a essas questões que nós estaremos abordando a partir de agora. E desta forma chegamos ao segundo tópico da nossa lição, e que traz o título Graça e Paz em Cristo. Graça e Paz em Cristo. Depois de fazer a defesa do seu apostolado contra os falsos mestres, Paulo ele saúda a igreja. Mesmo levantando aí denúncias tão graves acerca da inconstância dos Gálatas, Paulo ainda os considera irmãos. E veremos isso nos estudos adiante, nas próximas lições. Paulo dirige uma saudação cristã, trazendo à baila as verdades essenciais do Evangelho, a graça e a paz. Essas duas palavras são uma síntese do Evangelho de Cristo. A paz fala da natureza da salvação, e a graça diz respeito à sua fonte. A saudação de Paulo é notável por seu profundo tripé teológico: graça e paz da parte do nosso Deus e Pai, e também do Senhor Jesus Cristo. Está no versículo 3.
Martim Lutero diz apropriadamente que a graça liberta do pecado, enquanto a paz ela acalma a consciência atribulada pelo pecado. Já que o pecado e a consciência são os dois carrascos que nos afrontam, a graça trabalha na remissão dos pecados e a paz ela atua no apaziguamento da consciência atormentada. Paulo, então, ele deseja duas bênçãos em uma só saudação, destacando que a principal fonte das duas é Deus, o Pai, e Jesus Cristo, o Filho. A graça é um presente celestial imerecido, representando o favor divino através da morte de Cristo como substituto pelos nossos pecados. A salvação não é uma conquista das obras, mas um presente da graça. Não é um troféu que ostentamos, mas uma dádiva imerecida que nós recebemos. A salvação não é fruto da obra que fazemos para Deus, mas é um resultado da obra de Deus que Ele fez por nós em Cristo Jesus. Essa graça oferecida por Deus Pai e Jesus Cristo evidencia a harmonia divina. E só podemos entender isso através da ação do Espírito Santo. A saudação enriquecida com a graça destaca a sua importância na mensagem cristã. A salvação e a reconciliação com Deus são alcançadas pela graça, não por mérito de obras humanas. A graça é o pilar fundamental da nossa fé. A paz vai além da ausência de conflito, representando a harmonia e reconciliação com Deus. Uma relação restaurada e pacífica com o Criador. Paulo deseja esta paz para todos nós, mostrando que ela vem tanto de Deus Pai quanto de Jesus Cristo. E só podemos entender isso através do Espírito Santo. A verdadeira paz só é alcançada por meio de uma relação correta com Deus, possibilitada pela obra de Cristo. Buscar a paz verdadeira envolve aproximar-se de Deus e vivenciar também essa relação de harmonia e reconciliação com Ele. Precisamos buscar essa paz de forma sincera, estabelecendo também uma relação profunda com Deus e permitindo que a obra de Cristo nos restaure. Assim, vivemos em plenitude a paz desejada por Paulo àqueles irmãos. Ambas, a graça e a paz, são dádivas tanto do Pai como do Senhor Jesus. Não geramos a graça, nem criamos a paz. Essas bênçãos emanam do trono de Deus para nós. Não por causa de quem somos ou do que fazemos, mas por causa de quem Deus é e do que Ele fez por nós em Cristo Jesus. E assim, irmãos, chegamos ao terceiro tópico da nossa lição, e que traz o título Relação entre Deus Pai e o Senhor Jesus Cristo. Relação entre Deus Pai e o Senhor Jesus Cristo. Podemos observar que não é por acaso que Paulo ele faz menção de Deus Pai 3 vezes. Nessa saudação, sua mente estava voltada para uma igreja família, tendo Deus como Pai, Pai de todos, e seus filhos como irmãos. E sem deixar aí esquecer que a fé do apóstolo Paulo, bem como daqueles que ali estavam trabalhando com ele, aponta para a unanimidade acerca da morte do nosso Senhor. E que foi aí uma morte em favor de alguém. Jesus não morreu uma morte particular para si próprio, mas uma morte vicária, substitutiva.
como inocente, deixou-se executar como culpado, para que os culpados assumissem o lugar do justo. Aquela comunidade estava vivendo aí divisões e contendas, e não poderia esquecer que o corpo de Cristo, ou família, era a principal marca de uma igreja. Paulo faz menção à mensagem que ele prega como apóstolo de Jesus Cristo. O Cristo crucificado viveu o seu martírio de forma voluntária. Ele não foi entregue ou persuadido por ninguém. Ele simplesmente se entregou pelo nosso pecado e que precisava de punição. O nosso pecado nos punia. Ser pago, expiado, propiciado foi oferecido por nós. Deus ofereceu a Cristo para nós. Cristo não se entregou por amor às glórias e aos reinos deste mundo. Ele se entregou pelos nossos pecados. Sua morte foi uma oferta pelos pecadores e um sacrifício pelo pecado. Ele morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras em 1 Coríntios 15, 3. Sua entrega teve como objetivo maior nos livrar deste mundo. No original em grego, o mundo se refere à era, ao tempo, ao século. Sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. Registra 1 João 5,19. Cristo se entregou por nossos pecados, de forma voluntária, com o objetivo de nos livrar. Na versão Almeida Revista e Atualizada, o verbo grego livrar é traduzido por desarraigar. Arrancar com raiz e tudo. Como uma árvore presa ao local em que foi plantada e é preciso ser arrancada. Cristo, através de sua morte, nos arrancou deste mundo do pecado, com raiz e tudo. Pois estávamos como uma árvore presa pela raiz. Foram os nossos pecados que o levaram à cruz. Ele entregou no seu corpo, no madeiro, os nossos pecados. E por eles foi transpassado. Martim Lutero, ele interpreta brilhantemente esse versículo nos seguintes termos. Ele deu o quê? Não ouro, nem prata, nem animais de sacrifício, nem cordeiros pascais, nem anjos, mas a si mesmo. Pelo quê? Não por uma coroa, nem por um reino, nem por nossa santidade ou justiça, mas por nossos pecados. A mensagem de Paulo não era dizer que Jesus Cristo morreu para nos fazer felizes, resolver nossos problemas ou trazer conforto, como a mensagem de prosperidade pregada aí hoje em todo o Brasil. Os judaizantes estavam pervertendo o evangelho ao acrescentar as obras e os méritos humanos. A perfeita e cabal obra de Cristo. Com isso, buscavam glória para si mesmos. Mas a obra de Cristo foi completa e perfeita. O que Paulo enfatiza é que Jesus veio nos libertar, arrancar pela raiz deste mundo tenebroso. Tudo isso estava em acordo com a Trindade. O Pai planejou, o Filho executou e o Espírito Santo veio confirmar e aplicar a obra através dos séculos. Essa é a razão pela qual podemos desfrutar da vida em liberdade em Cristo, pois em Cristo fomos arrancados, desarraigados deste presente século, através do seu ato voluntário em morrer pelos nossos pecados. Isso é vida eterna, hoje e sempre. O Evangelho é uma libertação, uma emancipação de um estado de servidão. O cristianismo é a religião da libertação. E neste momento chegamos à conclusão
desta primeira lição deste terceiro trimestre da revista Palavra e Vida. Bem, irmãos, você já foi enganado alguma vez? Você já foi convencido por um bom orador ou por um bom livro, só para descobrir depois que tudo estava errado? É mais fácil sermos enganados quando somos mais novos e não estamos aí bem informados sobre algum assunto. Os cristãos de Gálatas estavam nesta exata posição quando os falsos mestres desferiram um ataque ao Evangelho da Graça e à autoridade do apóstolo Paulo. Deste modo, a partir do estudo que iniciamos nesta semana, poderemos tirar algumas lições para o nosso aprendizado. Na lição de hoje, por exemplo, vimos primeiramente Paulo. Ele foi constituído apóstolo pelo chamado direto de Jesus Cristo. Cristo ressurreto, não por homens ou conselhos apostólicos, como vemos hoje. Os apóstolos foram pioneiros do cristianismo e que estava em expansão naquele período. Tudo o que precisamos está nas Escrituras, suficiente para a nossa vida cristã. Em segundo lugar, a morte de Jesus Cristo foi um ato voluntário. Ele se entregou para a nossa libertação, a nossa libertação deste mundo, desse mundo tenebroso, né? A nossa salvação não depende de obras caridosas ou vida simples, mas de ato de amor de Cristo, pagando o preço na cruz pelos nossos pecados. Por fim, o ato voluntário de morrer na cruz foi em harmonia com a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Somos redimidos e abençoados com a presença de Deus em nossa vida. Prosperidade, cura, paz, alegria, são consequências secundárias de uma vida em Cristo. Deus pode nos conceder essas coisas, mas elas não são o centro do Evangelho e nem sequer da salvação. A salvação em Cristo, através da cruz, é o verdadeiro livramento. O livramento deste mundo tenebroso para o mundo vindouro. O que o apóstolo fez, de fato, nesses versículos introdutórios, foi apresentar 3 pessoas da ação divina da salvação humana. O primeiro é a morte de Cristo pelos nossos pecados para nos resgatar desta presente era maligna. O segundo passo é a designação de Paulo como apóstolo para testemunhar de Cristo que morreu e ressuscitou. E o terceiro é a dádiva de graça e paz que Cristo conquistou para nós que cremos e da qual Paulo ele estava testificando. Em cada um dos 3 passos aí, o Pai e o Filho agiram e continuam a agir em conjunto. E nós entendemos isso só pela ação do Espírito Santo. Não é de admirar que Paulo ele encerra esta parte com um cântico de louvor. E dessa forma, amigos e irmãos, chegamos ao nosso momento para pensar e agir, com 3 reflexões propostas pelo pastor Eliseu Gomes da Rocha. A primeira proposta é: você tem buscado a verdadeira paz, como apresentado pelo apóstolo Paulo, diante das lutas deste mundo? Em Gálatas, Paulo ele explica que a graça de Deus foi efetivada pelo desprendimento do próprio Deus ao entregar o seu Filho à morte de cruz. Com efeito, sem essa oferta graciosa da parte de Deus, todos nós estaríamos perdidos. O apóstolo assim registra
Isso em Romanos 3, no versículo 23. A segunda proposta é: você reconhece que a graça é a ação de amor de Deus pela sua vida, mesmo quando as coisas não estão bem? Irmãos, é maravilhoso saber que todos os homens são objetos dessa livre dádiva da redenção, uma vez que não há intervenção humana que possa causar a salvação. Assim nos ensina Isaías 45, no versículo 22, e Efésios, no capítulo 2, no versículo 5. Não há também substituição para o ato salvador de Jesus Cristo, como destaca Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, no versículo 12. Mas, em contrapartida, nós somos alertados e também comissionados a viver na graça de Cristo, para não tornarmos aí vã a graça de Deus pela incredulidade, de acordo com Paulo na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 6, no versículo 1. A terceira proposta é: qual valor você tem dado a este mundo, quando Paulo afirma que fomos libertos deste mundo tenebroso? Veremos que, ao dar enfoque à verdadeira liberdade em Cristo, Paulo ele também deixa demonstrado que essa liberdade gera compromisso e não deve ser confundida com libertinagem ou liberdade para viver da prática do pecado. O cristão livre em Cristo Jesus, através da ação do Espírito Santo, ele é capacitado a fugir das obras da carne e cultivar o fruto do Espírito. E assim, amigos e irmãos, terminamos mais uma lição da revista Palavra e Vida. Mas antes de você sair, convido você a se inscrever no nosso canal, no botão aqui embaixo, onde está escrito inscreva-se. Curta, deixe seu recado falando de onde você é, qual igreja você pertence. E acione também o sino das notificações e compartilhe aí no seu grupo da igreja, manda para um irmão, para que mais pessoas também possam desfrutar do conteúdo para a edificação de cada um na aprendizagem da palavra de Deus. Na próxima semana, nós estaremos estudando a lição número 2 desta nova revista Palavra e Vida. E que tem o título da próxima lição: A Admoestação contra um Evangelho Distorcido. E estaremos publicando aqui esta nova lição, se Deus assim nos permitir. Amém?